A ideia de que todo problema se resolve com um processo judicial criou uma cultura altamente demandista. E o resultado é um judiciário sobrecarregado pela hiperjudicialização. Diante disso, o nosso ordenamento jurídico tem passado, nas últimas 3 décadas, por uma grande transformação. E o caminho é a extrajudicialização. E para falar sobre esse tema, eu tenho a alegria de receber hoje Gilberto Vianconi Souto, graduado em Ciências Econômicas e em Direito, pós-graduado em Direito Notarial e Registral e mestre em Direito com uma ampla experiência aí na área extrajudicial. Muito obrigada, Gilberto, por estar aqui e por ter aceitado o convite. Eu agradeço o convite. Gilberto, para a gente iniciar, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais o Gilberto, né? Como que foi a tua trajetória pessoal, profissional, até você chegar até aqui. Bacana, obrigado pelo convite, Grazi, fiquei bastante contente. Eu comecei com 18 anos, foi quase o meu primeiro emprego. Trabalhei antes com uma pessoa que você conhece, lá no Banco do Brasil. Trabalhamos um tempo lá. E depois eu ingressei no cartório de registro de imóveis, eu tinha 18 anos. Na época eu era acadêmico de ciências econômicas. E aí o contato com o direito dentro do cartório me fez acender essa ideia de que seria bacana se eu complementasse as ciências econômicas com as ciências jurídicas, né? E aí abriu a possibilidade de eu fazer direito na Unilassalle, né? E aí eu fiz, e aí foi. Então desde 2007 eu trabalho em cartório de registro de imóveis, terminei ciências econômicas e em seguida eu comecei direito lá na faculdade La Salle. Muito bem. Estou lá desde então. E assim como eu, então, tem uma formação aí um tanto quanto interdisciplinar. Exatamente. Também, né? Economia e direito, e eu costumo falar sempre que essas ciências, elas se complementam. Verdade. Complementam, né? Tanto o direito quanto a economia são ciências sociais. E nós conseguimos olhar para uma situação de uma forma um pouco mais ampla quando nós analisamos de ambas as perspectivas, né? Porque se nós analisarmos só do ponto de vista do direito ou só do ponto de vista da economia, a análise pode não ser tão completa assim. Né? Então nós precisamos levar em consideração aí esses aspectos. E Gilberto, hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, principalmente quando a gente leva em consideração a resolução das demandas sociais. Ser humano e conviver em sociedade implica conflitos. Muitos conflitos. E esses conflitos, hoje nós entendemos que eles não precisam ser resolvidos necessariamente na via judicial. Nós temos um caminho imenso aí inclusive pelas serventias extrajudiciais, que hoje a gente consegue resolver muitos desses casos. Como é que você vê? Eu não gosto muito da palavra movimento, porque quando a gente fala de movimento, parece que é algo transitório. Mas como é que você vê essa questão da extrajudicialização? Então, eu vejo como, de fato, como um movimento, é uma direção, acredito que talvez até sem retorno, porque os números que o CNJ levanta e expõe demonstram que a extrajudicialização de algumas atividades que não têm um interesse resistido, um conflito evidente entre as partes, ele tem sido extremamente célere para resolver. O que a gente pode fazer uma comparação apenas para ilustrar. Um credor que libera um crédito com uma garantia hipotecária, que a execução se dá única e exclusivamente pelo meio judicial, não raro a gente vê processos que duram 15, 20, 25 anos até o crédito ser satisfeito. Já na extrajudicial, que agora também pode ser feita a execução da hipoteca de forma extrajudicial, e especialmente na alienação fiduciária de imóvel, o processo depende da demora do credor. Mas se ele fizer tudo em tempo hábil, 5, 10 dias úteis,
em cada solicitação que foi feita, em cada processo, em aproximadamente 90 dias o imóvel já está consolidado em nome do credor, já foi para público leilão, para o primeiro e para o segundo. Se houve lance vencedor, alguém que arrematou, o crédito já vai ser satisfeito. Se sobrou dinheiro, vai ser devolvido para o devedor. Se faltou, aí depende da situação, que pode continuar perseguindo o saldo devedor ou não. Mas a gente está falando de 90 dias, fazendo todo o processo, desde a intimação até a consolidação, a expropriação através de leilão extrajudicial e a satisfação definitiva do crédito. Então, quando se compara, são cenários que não deixam muita dúvida de qual caminho você quer seguir, né? O que você prefere? 10, 15, 20 anos? Ou depender de você para recolher ITBI no menor prazo possível, enfim, e 90 dias estar com o seu crédito satisfeito, seja com a permanência do imóvel, agora sem nenhum tipo de ônus de ter que fazer público leilão, ou seja, com o recebimento do dinheiro do imóvel que foi leiloado. Muito bem. E a gente fala hoje num conceito de justiça, porque o próprio conceito de justiça também foi passando por uma evolução. Capelletti e Gart lá falam das ondas. Primeiro a gente conseguiu ali o acesso às pessoas menos favorecidas, depois fomos criando um aparato institucional para possibilitar isso, e hoje as serventias extrajudiciais e a extrajudicialização, elas entram como uma outra onda também de evolução nessa questão do acesso à justiça. Então, o acesso à justiça, hoje, nós não compreendemos ele mais somente como acesso ao Poder Judiciário, mas a uma ordem jurídica que seja justa para as pessoas. E, nesse sentido, vem o conceito da justiça multiportas, onde o judiciário é apenas uma das portas de acesso à justiça, mas não é a única. E quando a gente analisa, agora trazendo um pouquinho mais para o nosso viés econômico, onde a gente sempre tem inúmeras variáveis que nós analisamos, pensando em tempo, custo, né? Como você mencionou, essas duas variáveis, na questão extrajudicial, a gente consegue resolver essas demandas normalmente com tempo inferior e a um custo também inferior. O que acaba sendo aí muito mais benéfico, né, para a pessoa que tem uma determinada demanda que precisa ser resolvida. Nesse sentido, Gilberto, eu te pergunto, como é que você vê a questão da advocacia e do papel do advogado? Por que muitos ainda insistem em judicializar? Uma coisa que a gente pode verificar é que muito desse movimento de extrajudicialização, apesar de já ter um tempo que vem, por exemplo, desde 2004, já pode se fazer retificação de imóveis de forma extrajudicial, até então era só judicial, mas a maioria dos serviços hoje, que mais são de conhecimento público dos serviços extrajudiciais, da extrajudicialização, que você não precisa mais ir para o fórum, ele tem relativamente uma idade jovem. Vou colocar assim, o campeão extrajudicial salvo engano, de 2017, se não me engano. Não, acho que é um pouquinho antes, acho 2015. Que é 2015, isso mesmo, que junto com o CPC novo foi alterado. A própria execução de hipoteca agora é de 2022, 2023. Então, eu estava vendo até essa semana, saiu o Enote, que é uma plataforma nova do e-notariado, para você fazer lá a comprovação de provas para ser utilizado em processos judiciais ou em estratégias jurídicas. Você faz o acesso pela plataforma do e-notariado lá e faz o registro de prova digital. A conversa de WhatsApp, uma publicação no Instagram que foi ofensiva, alguma coisa nesse sentido. Então, essa gama que hoje tem, inclusive o inventário extrajudicial, com menor de idade, incapaz, é tudo muito recente. Então, podemos atribuir a um dos fatores de ainda termos uma demanda muito alta essa situação de ser recente. Então, assim, no direito, algo com 10, 15 anos a gente ainda pode considerar recente, porque não chegou nas instâncias dos tribunais superiores, não existe uma jurisprudência consolidada, existem inúmeras dúvidas, enfim.
Eu acho que talvez a maior parcela de responsabilidade que a gente poderia atribuir são dessas modificações recentes. A outra também, eu acho que é essa situação meio cultural ainda, porque se você parar para pensar, para o advogado também é uma excelente via além das partes, né? Porque você tem economia processual, de tempo, você tem economia financeira, porque querendo ou não, as despesas para você fazer uma atividade de forma extrajudicial são, em alguns casos, infinitamente inferiores ao processo tradicional judicial. Então, eu acho que é uma questão de tempo para ir se reduzindo essa demanda judicial e consolidando esses serviços novos de forma na seara extrajudicial, né? Então, eu acho que é uma demanda, uma demanda ainda que vai ser mais explorada, né? Que é a utilização desses serviços, né? É uma gama muito grande, né? Retificação extrajudicial, uso capião, expropriação de bens que foram oferecidos em garantias, bens móveis, bens imóveis. Hoje, as serventias de títulos e documentos podem fazer procedimento de intimação e busca e apreensão de bens móveis, que até então não existia. Então, o credor da instituição financeira tem aquela dívida que está inadimplente, que foi garantida com um veículo, com um carro, com uma moto, com um trator, com uma colhedeira. Hoje ele pode extrajudicialmente expropriar e ter satisfeito o seu crédito inadimplido. E é importante nós trazermos também para a discussão esse papel das serventias extrajudiciais, né? Muitas pessoas ainda pensam nos cartórios com aquele ranço burocrático, né? Que o dono do cartório, né? Como se fosse uma máquina de ganhar dinheiro. Vou ter que fazer uma escritura, vou ter que fazer um registro, X reais, isso acaba sendo muito oneroso, mas a gente precisa passar também por essa mudança, e aí eu evidencio aqui o aspecto cultural que você mencionou, tanto dos profissionais do direito, quanto também da população em geral, para verificar o papel da segurança jurídica, né? A partir do momento que você tenha, por exemplo, a começar pela regularização de um imóvel, né? É caro regularizar um imóvel, mas quanto custa ter um imóvel irregular, né? Uma demanda que você precisa de recuperação do crédito, como você mencionou, se a gente for analisar lá os números do CNJ, os processos que mais ficam represados na justiça costumam ser as execuções. E sendo que, por meio de um protesto, você tem uma recuperação, o índice de recuperação é altíssimo, porque se a pessoa não paga, ela também vai ter ali uma limitação de crédito, dentre outros malefícios que ela também não está, de repente, disposta a enfrentar. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essas serventias extrajudiciais, então, conhecidas popularmente como os cartórios. Constituição Federal de 88 provocou, assim, muitas transformações no nosso ordenamento jurídico, a ponto de inserir lá também um artigo específico dizendo que as serventias, né, o delegatário ali, ou seja, ele vai ingressar numa serventia extrajudicial, seja um registrador, um tabelião, por meio de um concurso público. Então, por mais que a delegação ela se dê a uma pessoa que vai ter ali um CNPJ, que a administração dessa serventia vai ser toda privada, mas o serviço continua sendo público. E aí o serviço continuando sendo público, nós temos todos os atributos da publicidade, autenticidade, segurança e eficácia desses atos jurídicos. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, de fato, a gente tem noção dessa situação, de que cartório às vezes soa um pouco pejorativo, dessa situação de ter muito custo, ter muito gasto, mas quando a gente compara com as custas judiciais, você verifica, não, espera aí, não é tanto, né? Quando você confronta com a parte tributária, lógico que depende de cada estado, né? Mas o custo da lavratura e de um registro de uma aquisição imobiliária com o cartório de primeiro e de segundo ofício é inferior ao custo do ITBI, que é um imposto que você vai pagar para o município na transferência imobiliária, ou ITCD, se for doação ou causa-mortes também, para o governo do estado, no nosso caso, Mato Grosso, né? Então, existe de fato essa situação, mas existe também um contraponto que
também é de conhecimento público e dá uma balanceada. Todas as vezes que saem resultado de pesquisas dos órgãos públicos, né? Qual é aquele que mais você tem... O índice de confiança. O índice de confiança. Cartórios sempre estão em primeiro lugar e com uma certa margem de vantagem em relação aos segundos. Então, assim, é uma situação que você confia, mas que, infelizmente, tem um pouquinho de dissabor ali. Mas é uma situação que, com a Constituição de 88, é a minha opinião, com essa situação de acabar com a vitaliciedade e a doação, vou chamar assim, né? Ao invés de delegação por concurso público, tem melhorado muito essa situação. Então, eu vejo assim que existe um profissionalismo maior, porque as pessoas se preparam mais. Existe, então, uma qualidade de serviço público que efetivamente houve um desenvolvimento significativo com a entrada em vigor do concurso público da Constituição de 88. Você vai separando os melhores, né? E aí o serviço do melhor ele tende a contribuir para o desenvolvimento e crescimento econômico da comunidade, né? Através dos registros públicos que vão dar segurança ali para concessão de crédito, para relação patrimonial, o que é meu, o que não é, se eu sou dono, se eu não sou. Enfim, é uma situação que a gente verifica que tem um ponto negativo, mas também há que se evidenciar um ponto altamente positivo, que é essa situação da confiança. Bem, e não há dono de cartório, né, Gilberto? Exato. O cartório não se passa mais de pai para filho como Perfeito. A gente tinha antes. Então, isso que acaba corroborando ali para esse aumento da profissionalização mesmo. Outro ponto que a gente precisa, que eu gostaria de trazer aqui para a discussão, é essa hiperjudicialização. O aumento das demandas, apesar de nós termos vários institutos extrajudicializados ou desjudicializados, como dizem alguns aí nessas últimas 3 décadas, especialmente de 2007 para cá, ainda assim as demandas judiciais elas seguem aumentando. E aí muito se fala, mas o judiciário é moroso. Falar que essa questão é muito mais complexa do que parece, assim, de maneira superficial. Porque se você for analisar os indicadores, o nível de eficiência do judiciário, ele tem aumentado com o passar dos anos. A administração pública, ela tem a necessidade de cumprir requisitos que um particular não precisa. Então, por exemplo, tá lá no cartório, né? A demanda do cartório aumentou. Nada impede desse delegatário no mesmo dia já fazer novas contratações. Fazer uma contratação, por quê? Porque vai ser regido ali pela CLT. Fazer o investimento. Eu preciso comprar mais equipamentos. Nada impede que essa pessoa no mesmo dia... Então, assim, a rapidez com que consegue se adequar a essa demanda é muito maior do que no judiciário, por exemplo, onde a gente precisa passar ali por um processo de concurso público, licitação, que é extremamente necessário, né, para garantir ali que todos os princípios também do direito administrativo sejam plenamente respeitados. Nesse sentido, as serventias extrajudiciais, elas se tornaram uma porta de acesso à justiça. E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre esses institutos que foram extrajudicializados. Por exemplo, até 2007, todos os divórcios, inventários hoje parece algo fora da realidade, né? Você fala assim, olha, até 2007 para fazer um divórcio tinha que se socorrer ao judiciário. Hoje a gente consegue fazer praticamente todos os divórcios na via extrajudicial, a não ser que tenha ali um conflito mesmo. Mas hoje, depois a gente vai falar um pouquinho também da resolução 571, que possibilita, inclusive, quando tenha menores envolvidos, né? Então, assim, como é que você vê essa questão dos institutos que foram sendo desjudicializados e como que a população foi se adequando a isso? Então, essa situação da extrajudicialização, ela vem, colocar aqui nos últimos 10 anos, aumentando o número de atividades que estão sendo possíveis de ser extrajudicializadas. É importante frisar, apesar de ser óbvio, que permanece aquela possibilidade do judicial.
fica a critério da escolha das partes querer extrajudicializar ou não. Então, essa situação, ela é uma tendência. Então, a gente tinha lá o inventário e partilha em 2007, em 2004, retificação extrajudicial, depois uso capião extrajudicial, mais recentemente a adjudicação compulsória extrajudicial. Agora a gente está vendo aqui que foi até regulamentado a possibilidade de fazer venda de bens do espólio sem alvará judicial, fazer inventário e partilha de bens em que hajam menores ou incapazes dentro da linha sucessória. Então essa situação ela vai só aumentando a gama. E se a gente parar para perceber, se o legislativo e o judiciário continuam fazendo, e agora até em mais massa, a extrajudicialização, significa que o que está sendo entregue é um serviço satisfatório, que congrega ali tanto a redução da demanda pela via judicial, como em ganhos para a população, para a comunidade, em custo, em celeridade e tudo mais. Então eu acho que é uma situação que tende a cada vez mais, dentro, obviamente, de um limite de segurança jurídica, continuar esse movimento de atribuição de atividades. E é importante dizer que todos esses processos de inventário, partilha, divórcio, uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, todos eles, na sua estrutura normativa, não prestigiou apenas o tabelionato de notas e o registro de imóveis, mas sim também, principalmente, a advocacia. Em todos esses processos é essencial a figura do advogado participar de forma ativa na elaboração e na construção de todos os documentos. Sem o advogado, sequer pode dar início, fazer uma escritura de inventário, partilha, um pedido no registro de imóveis de uso capião ou adjudicação. O advogado é obrigatoriamente um requisito que tem que estar presente em todos esses processos. Então ele também está sendo muito prestigiado pela sua função, não só as serventias extrajudiciais. A advocacia extrajudicial ela acabou ganhando um espaço muito grande, né? Embora, como a gente mencionou lá, traz essa questão cultural ainda. Outra questão, a questão financeira. Muitos profissionais às vezes acabam pensando assim, mas aí eu não vou ter a sucumbência, porque acaba sendo atrativa. Sim. Não tem a sucumbência, mas no período que você fica ali aguardando 5, 10 anos para resolver uma demanda, você consegue resolver quantas? Exatamente. Né? Então acaba sendo a produtividade aumenta, a satisfação do teu cliente também aumenta, né? Ao invés de resolver um divórcio ali em 15, 20 dias, 30 dias, você vai demorar anos para resolver. Então, o inventário da mesma forma. Eu fiquei num processo de inventário como parte mais de 20 anos, Gilberto. Mais de 20 anos. Aí você pensa assim, nossa, mas o valor dos bens era muito elevado? Não. Né? Mas era porque muitas coisas podem acontecer ali no decorrer de um processo de inventário. Num processo, por exemplo, você vai resolver no extrajudicial, rapidamente, 30 dias, nem tanta coisa assim acontece em 30 dias. Agora, em 15 anos, herdeiros morrem, surgem outros filhos, enfim, são várias coisas que vão acontecendo ali que vão... dos bens. Então, a gente tem todas essas complicações. E aí, você falando disso, me ocorreu aqui uma outra situação. Embora nós tenhamos toda essa questão, que hoje a gente está falando extrajudicialização, toda essa questão, a gente envolve muito direito notarial e registral. Porque se as serventias extrajudiciais, os cartórios, ganharam todo esse protagonismo nesse novo cenário desses institutos que hoje podem ser, não é que devem, mas podem ser realizados de maneira extrajudicial, porque como você também evidenciou, a via administrativa é uma faculdade colocada às partes. Não necessariamente você vai ter que resolver pela via extrajudicial, mas como olhar econômico, que se você for analisar todos os indicadores, obviamente que você vai optar pela via extrajudicial, se não há um conflito ali entre as partes. Ainda assim, são poucas as instituições de ensino a nível de graduação que trazem uma disciplina específica para direito notarial e registral. E é um campo do direito, assim,
com muitas normativas, né? Como é que você vê essa questão? De repente, até as próprias instituições de ensino, em decorrência de toda essa atualização legislativa, também penso eu que deveriam atualizar aí os seus projetos, né, de curso, né, o PPC que a gente fala, né, para contemplar isso. Você concorda, Gilberto? Concordo muito. É uma área extremamente vasta, com requisitos e princípios e regras muito específicos, muito peculiares, e que demanda sim uma atuação já de estudos desde a época da graduação, não só como atividade pós-graduação, né? Então eu acho que seria altamente necessário, sim, dentro da grade curricular do curso de Direito, ter matéria de Direito Notarial e Registral. Mas também a gente, na posição de professor, a gente sabe que existem ali requisitos que o MEC obriga, que as instituições de ensino superior são obrigadas a fazer, e aí cada vez tem uma amarra a mais, um assunto que obrigatoriamente tem que ser tratado. Então você vê assim uma grade, uma disponibilização de inovação na grade de ensino muito pequena, mas é um desafio que tem que ser superado. Eu acho que as instituições que aderem isso dentro do seu plano de ensino, de forma direta ou indireta, com cursos paralelos ou com atividades extracurriculares, tendem a ganhar. Porque se você já sair dali com uma noção de direito notarial e registral, você já está preparado para dar início, assim que começar a sua carreira na advocacia, a fazer processo de forma célere. A remuneração já vai ser percebida logo no começo, ou no meio, ou no fim, enfim, depende da forma que você contratar, mas o fim é 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então é uma situação que eu acho que é um ponto de melhoria para as instituições de ensino verificarem se não seria a hora de começar a inserir dentro de suas grades as matérias de direito notarial e registral, sim. Até porque você estuda lá, tem as disciplinas mais iniciais, né, do direito material, e aí a gente vai aprendendo que o processo é a maneira pelo qual a gente vai conseguir satisfazer aquele direito material. Sim. Só que fala do processo o quê? Processo judicial. Tanto é que as disciplinas práticas, normalmente elas são prática processual, mas é a prática processual judicial. Dificilmente um acadêmico hoje ele vai fazer ali, por exemplo, uma minuta de escritura pública dentro de uma graduação de direito. São realmente poucas as instituições, exatamente. E a gente vai trabalhando essas questões ali de maneira um pouco mais dentro, às vezes até dentro do direito material, para poder contemplar e trazer essa nova, não é nem tão nova assim, né? Mas essa visão, que é uma visão mais adequada. Falando em visão adequada, Fred Didier fala também dos meios adequados de resolução de conflitos, né? Então, não é nem que a via, ele trabalha muito nessa questão, não é nem que a via extrajudicial é uma alternativa ao judiciário, mas que hoje a gente deve verificar qual que é o meio mais adequado para resolver um conflito. Pode ou não ser judicial. Pode ou não ser judicial. Por exemplo, você vai... exclusivamente judicial. Você vai atender, por exemplo, um casal que está passando por um processo de divórcio ou de extinção, dissolução ali da união estável. A primeira conversa é sempre um embate. Né? É sempre um embate. Então, os ânimos estão sempre muito exaltados. Mas quando a gente trabalha mais essa questão da conciliação, explica, né? Porque às vezes as vantagens, as pessoas às vezes imaginam o juiz com aquela capa preta, como se ele tivesse superpoderes também. Para resolver, não, porque... Principalmente se der razão a mim. Muito, né? Exatamente, né? Não, mas eu quero que o juiz então diga quem tem razão. Tá certo. Mas verdade. A gente trazendo isso um pouco para uma realidade, para uma racionalização jurídica, inclusive, o juiz, obviamente, que ele não tem superpoderes, ele tem muito conhecimento técnico e, claro, que ali uma percepção aguçada para, de fato, tentar chegar a uma solução que seja justa. No entanto, essa solução justa também pode ser atingida por meio do diálogo ali das partes. Exatamente. Com uma assessoria jurídica também que faça o seu papel da maneira adequada.
né? Então, nós temos aí muitos benefícios. Sim. E nós somos até suspeitos de falar, né, sobre essa questão, porque eu sou uma apaixonada ali também pela via extrajudicial, justamente por compreendê-la, né, como uma forma economicamente viável a judicialização. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esses institutos. Nós começamos lá em 2007, trazendo essa questão do divórcio, partilha, inventário para via extrajudicial. Depois nós tivemos ali a Resolução 125, se não me falha a memória, lá de 2010, também tem um papel muito importante, né, para trazer a conciliação, a mediação. O CPC, ele vem totalmente alinhado já com essa ideia da extrajudicialização, trazendo esses equivalentes jurisdicionais ali nos seus artigos iniciais, justamente para promover, inclusive, a conciliação dentro do próprio processo judicial, que até então isso também não era muito falado, né? Então, assim, mesmo depois que a pessoa entra com o processo judicial, o primeiro ato ali que pode ser realizado é uma conciliação, uma audiência de conciliação para ver se resolve essa demanda. E além disso, como você mencionou ali, nós tivemos vários institutos. Por exemplo, mau uso capião. Quando que antes ali de 2015 a gente falava de resolver a questão da uso capião pela via extrajudicial? Hoje, claro, que a gente tem todos os requisitos. E você, como trabalha ali no cartório de imóveis, como é que você vê essa questão da uso capião especificamente na prática, Gilberto? Sim. Então, o uso capião, ela vai ter duas situações distintas que vão te fazer decidir pela via extrajudicial ou pela via judicial. Quais são essas duas situações distintas? Existe consenso? Existe pretensão resistida ou não? Não existe. Existe consenso? Não existe. Não, tem uma pessoa que não está de acordo. Então, infelizmente, na via extrajudicial não vai dar. Só que, se a gente parar para pensar, boa parte dos casos, eu julgo que até talvez próximo da metade, próximo de 50%, não existe pretensão resistida. Então você fala, mas como? Uso capião, alguém vai perder o imóvel e o outro vai ganhar sem assinar por venda. Mas essa é uma situação que às vezes o cara foi lá em 1998, ele até queria que tirasse do nome dele, mas para quem ele vendeu, não registrou em nome próprio. Às vezes começou a revender, com um contrato de gaveta. Exatamente. Ali. E assim, às vezes nem para a prefeitura vai para transferir a titularidade do cadastro municipal para sair como polo passivo ali dos tributos, enfim. Então é uma situação que muitas vezes o próprio então proprietário, conforme matrícula, ele quer, vou chamar assim, transferir ou se livrar do imóvel, porque não é mais dele. Ele não quer mais ter essa situação. Tanto que existe uma escritura até que é pouco conhecida, mas que é altamente efetiva, que é a escritura pública de renúncia ao direito de propriedade. Não, mas eu vendi esse negócio em 1990, até hoje está no meu nome, vou renunciar. Bem imóvel, enfim. Então, se não há pretensão resistida, se há um consenso entre as partes, entre quem está pedindo o uso capião e quem é o polo, eu não vou nem chamar de polo passivo, mas eu vou chamar de requerido desse pedido de uso capião, se há um consenso, a probabilidade de dar certo é gigantesca. É óbvio que a ferramenta da uso capião na forma extrajudicial, ela é a última razão. Para que eu consiga fazer extrajudicialmente uma uso capião, primeiro eu preciso exaurir outras formas, e é como se fosse um degrauzinho, para que não haja nenhum tipo de prejuízos ao fisco. Porque tem gente que fez uma compra e venda de uma fazenda, vai dar 1 milhão de ITBI. Aí ele fala, não vou lavrar, vou chegar no cartório, vou pedir o uso capião extrajudicial, e aí o uso capião não é fato gerador de tributo, de transferência de imóvel, então eu vou estar livre desse imposto. Então essas normativas elas tiveram até essa preocupação, olha, para você fazer o uso capião extrajudicial, primeiro você tem que tentar fazer a adjudicação. E antes de tentar fazer a adjudicação, primeiro tem que ver assim, mas não tem como fazer uma escritura tradicional de compra e venda, de doação, um negócio jurídico que realmente as partes até com o objetivo de simplificar ali todo o processo. Isso, né? Porque daí vai estar... extrajudicialmente o custo é o mesmo, obviamente que a grande diferença aqui, o motivador é a parte tributária.
mas ela é a última razão. Então, para a gente chegar em uso capião, primeiro precisa tentar fazer compra e venda. Ah, não teve como, não há, o cara não assina, já notifiquei, já liguei, o tabelião está fazendo um papel excelente de conciliação e mediação, ele liga lá e liga cá, e infelizmente não avança. Tá, então vamos tentar para adjudicação compulsória. Você tem o contrato original, tem comprovantes de quitação da sua obrigação, da sua prestação, para você exigir a contraprestação. Não, eu tenho tudo isso. Então, a gente não precisa chegar no terceiro degrauzinho lá, que é o uso capião. Onde que eu vou parar? No segundo degrau, que é da adjudicação compulsória. Então, essa situação ficou permitida também agora de forma recente, em tempo recente. E aí, não consigo fazer venda, não consigo fazer a doação, a permuta, não consigo fazer a adjudicação compulsória, porque me faltam os comprovantes de pagamento, porque tem uma outra razão que eu não consigo aqui fazer prova de determinada situação. Então, agora sim, agora os seus problemas, as suas dificuldades te habilitaram para tentar fazer um uso capião extrajudicial. Então, e esses degraus, eles precisam ser evidenciados para que não haja esse prejuízo ao fisco, para que isso não seja utilizado como um meio de burla. E as serventias extrajudiciais, tanto os tabeliães quanto os registradores, eles são solidariamente, a lei chama de solidário, mas a jurisprudência já corrigiu, é subsidiariamente responsável pelas questões tributárias dos atos de seus ofícios. Então, se você fez lá uma lavratura de compra e venda de determinado ato que tinha incidência tributária e você não verificou o recolhimento, ou se você transferiu um direito de propriedade no registro de imóveis sem o imposto de transferência, o ITBI, o ITCD, você tá junto ali acaba com assumindo uma responsabilidade, no espelho tributário. Então, é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, em primeiro lugar, é uma lesão ao fisco, e aí os serviços públicos, os serviços sociais ficam reduzidos e, obviamente, sem nenhum tipo de franqueza, você não vai querer se solidarizar pelo pagamento de um tributo que não é da sua situação, né? É do cliente lá que deveria ter recolhido o ITBI e não recolheu, que deveria ter recolhido o ITCD e não recolheu. Então, assim, essa responsabilidade faz com que haja muita cautela no deferimento dos pedidos das solicitações extrajudiciais. Até porque quando você faz uma compra e venda ou faz uma adjudicação ali, é uma transferência dessa propriedade a título oneroso. Então, por isso que você tem essa incidência da tributação que precisa ser recolhida antes de resolver a questão ali do registro. Já na uso capião, a uso capião é um modo originário de aquisição de propriedade. E aí não vai ter essa incidência de tributos. Então, se você não coloca essa escadinha, como você disse, esses passos que você tem que seguir, obviamente que todo mundo já vai tentar diretamente a uso capião para tentar se eximir ali da responsabilidade tributária. Agregado maior. Então, assim, olhando cegamente, é altamente atrativo, né? Porque tem situações aqui na nossa região, uma região abundante, graças a Deus, de imóveis com altos valores de avaliação, a avaliação até mesmo pelas plantas genéricas dos municípios e dos estados. Então, assim, qualquer imóvel rural dá centenas de milhares ou alguns milhões de imposto. E aí você vai jogar o percentual ali do ITBI, sim, já, né? Fica realmente bem oneroso. Nossa, bastante. Gilberto, vocês têm feito muitas usucapiões de maneira extrajudicial? Não. Não muito? Não. Infelizmente, eu não sei as razões, eu acho que a gente até poderia depois trocar uma ideia com a AB. A gente já teve alguns movimentos nesse sentido. Não há solicitação, não há procura. Acho que até hoje deve ter uns 3 ou 4 que pediram, que a gente fez. Alguns deram registro, outros faltaram algumas situações que precisariam ser atendidas, não correram atrás, ficou em stand-by, depois retorna com novidades. Tudo bem, mas a procura é muito pouca.
Procura pequena. Infelizmente. Mas vocês já pegaram situações ali de início que conseguiram regularizar a propriedade por meio do usucapião. E você tem lembrança de quanto tempo, mais ou menos, vocês começaram desde o início do processo até a finalização? O primeiro, por incrível que pareça, geralmente o primeiro é mais complicado, né? E nesse caso, não. O primeiro estava tão, eu vou chamar assim, tão redondinho, com situação de regularidade, tanto da matrícula que está sendo usucapida, quanto da relação entre as partes, que eu, salvo engano, acho que foi uns... Deixa eu lembrar aqui direito, uns 20 dias. 20 dias. No registro de imóveis. 20 dias. Se a gente for levar para o judiciário, mais uns 10 isso são... para lavrar a escritura, que é a ata notarial de reconhecimento de usucapião, para fins de usucapião, então ali a gente está falando de 30 dias. 30 dias. Sendo que na via judicial, normalmente, dificilmente você resolve mínimo, com menos de um ano. Menos de um ano é bem... mínimo 5. A depender da complexidade ali, né? Porque nós temos todo um processo, né? Várias etapas, vários procedimentos dentro desse processo que acaba também, né? Existem algumas situações que, infelizmente, a gente não pode fazer uma valoração de princípios, vou colocar assim, né? A gente já recebeu algumas demandas assim, olha, eu quero usucapi. Eu falei, beleza, quem é o proprietário? O município de Lucas. Aí a gente não pode. Não existe usucapião de bem público. Não existe. Mas judicialmente ele consegue comprovar, porque o município vai ser intimado pelo juiz, falando assim, olha, tem alguém aqui falando que esse imóvel é dele e não é mais de vocês. Aí o município vem de forma muito transparente, fala, não, esse imóvel aí, em 1997 eu vendi ele por título de propriedade e o adquirente, único e exclusivamente, não registrou, mas eu já não considero mais dentro do meu acervo patrimonial esse imóvel, então eu não me oponho. Aí, nesse caso, não tendo oposição pretensão do município, estou citando o município porque é o que mais ocorre aqui em Lucas, né? Do governo do estado ninguém, pelo menos a gente não recebeu nenhum tipo de pedido dessa natureza. E nem da União. Mas do município são vários casos. E aí o juiz consegue valorar ali, entre o princípio da indisponibilidade dos bens públicos insuscetíveis de usucapião e do acesso à moradia, o reconhecimento da dignidade da vida da pessoa humana, enfim, ele faz ali uma construção muito lógica e defere o pedido. Uma ponderação. Exatamente. E aí essa ponderação dentro do extrajudicial a gente não consegue fazer. A gente trabalha com requisitos estampados na lei. Então, assim, eu preciso disso, disso e disso. Eu não tenho isso. Então, o que era uma alternativa, dupla alternativa, judicial extra, a partir de agora vira um caminho único. É só pelo judicial que você vai conseguir. E as serventias extrajudiciais, elas têm atuação limitada justamente no ponto em que você tem ali uma pretensão resistida. Exatamente. Né? Mesmo nos institutos que eles já foram desjudicializados, que é possível realizar pela via extrajudicial, se tiver um conflito, você não consegue resolver, não consegue avançar. E quando a gente fala em divórcio e inventário, esse hoje é o principal ponto. Porque até então, quando você tinha interesses de menores e incapazes, a gente também não conseguia resolver isso por meio das serventias extrajudiciais. Era preciso ingressar ali com um processo. Ainda, né, que fosse consensual, enfim, mas precisaria ingressar com esse processo judicial. E hoje, especialmente com essa resolução 571 de 2024, agora do CNJ, trouxe também algumas mudanças. Eu sempre falo que o ordenamento jurídico ele vai se adequando. Algumas discussões elas começam na doutrina, aí elas são judicializadas, se constrói uma jurisprudência até a gente ter ali uma alteração da legislação. Porque essa questão dos menores, qual que é o ponto mais sensível? O ponto mais sensível são as definições a respeito da guarda, alimentos, para a gente verificar se não há nenhum prejuízo para aquele menor ou incapaz naquele processo que está sendo realizado. Quando você ingressa pela via judicial, o juiz, o Ministério Público, ele tem esse papel. E aí agora eu gostaria que você falasse um pouquinho
sobre essa resolução 571, quais foram essas inovações. E aí, obviamente, que sempre que vem uma resolução, começam também os questionamentos, né, Gilberto? Muitos questionamentos, porque vem a resolução e traz, e aí tá, mas como é que eu vou operacionalizar isso na prática? Aí já é uma segunda etapa. Mas quais foram os benefícios, né? E como é que você observa essa questão dessa resolução aí no avanço dessa questão da extrajudicialização? Então, agora com essa resolução ficou permitido, então, o que antes não era, de se fazer inventário e partilha de bens em que haja menores ou incapazes na linha sucessória. Só que, obviamente, que existe ainda essa preocupação de ter que tutelar os bens desses menores ou desses incapazes, né? Então, hoje você pode, de fato, contratar um advogado, ir num cartório de notas, desenhar como é que vai se dar a situação da sucessão, do inventário e da partilha. Na hora que tiver tudo formatado, aí o tabelião, antes de fazer o ato, envia para o Ministério Público, de forma administrativa. O Ministério Público vai recepcionar e vai dar um parecer, ou favorável, ou ele vai impugnar. Se ele der um parecer favorável, fica permitido, então, a conclusão da lavratura e da escritura e depois fazer o registro. Só que, para essas situações, o herdeiro menor ou incapaz, ele tem que ficar com a sua cota ideal em cada um dos imóveis, para que não haja possibilidade dele ser lesado com uma sobrevalorização de um imóvel que vai ficar para ele e de subvalorização dos imóveis ou dos bens patrimoniais que ficarão para os herdeiros maiores e capazes. Então, esse é um requisito obrigatório para que se consiga fazer extrajudicial em cada item, em cada bem do acervo, do inventário, dos decujos, vai ter que ter ali a proporção percentual de acordo com a sua vocação ali, com o seu percentual, em cada um desses itens. Aí, se o Ministério Público, por alguma razão, falar, não gostei, estou impugnando, aí não é que se encerra o pedido de lavratura e posteriormente registro dessa escritura. Mas o tabelião vai falar, bom, a partir de agora eu chamo o juiz. Então ele vai dirimir essa dúvida, esse caso, para o juiz competente. Aí vem assim, os questionamentos. Aqui não fala que é o juiz corregedor local da comarca, mas fazendo uma análise das outras questões, como é via administrativa, não vai ser judicializado essa questão. Você vai distribuir ali no procedimento administrativo pela diretoria do fórum, e aí o juiz vai fazer vai transformar aquilo num pedido de dúvida e vai julgar se procede ou se não procede. Aí se ele falar, não, eu acho que está atendido todos os requisitos e os direitos dos menores ou incapazes estão satisfeitos, estão assegurados, defiro o pedido de lavratura dessa escritura. Aí transitou em julgado, vai ter que transitar em julgado, senão o Ministério Público pode recorrer para o Conselho Superior de Magistratura ou o órgão adequado de segunda instância. Transitou em julgado, pode lavrar. Lavrou, recolheu os impostos de transmissão, manda para fazer o registro, seja no Detran, seja no registro de imóveis, seja nas instituições bancárias, financeiras, que você não precisa de alvará para levantar o dinheiro que tinha lá na conta do espólio, do decurso. Com essa escritura, ela é autônoma, ela é autossuficiente, ela produz 100%, vou chamar assim, não que tenha alguma eficácia de menos de 100%, mas ela é 100% eficaz, tanto para cartório, quanto do registro de imóveis, quanto para o Detran, quanto para os órgãos das instituições financeiras, corretora de valores, tudo. Ou seja, é o título apto para registro em qualquer uma dessas instituições. Para você receber agora em nome próprio aquilo que o decujus deixou para você. O que antes somente seria possível por meio de uma sentença judicial. Exatamente, um alvará judicial. Gilberto, essa questão do divórcio, mesmo com filhos menores ou incapazes, sendo agora possível de ser realizado pela via extrajudicial. Mas uma perguntinha em todo divórcio que sempre tem é se a mãe, né, se a ex-esposa ali, o ex-companheiro, enfim, divorcianda, está grávida. E quando envolve o interesse de um nascituro, ainda assim pode ser realizado pela via extrajudicial? Não. Tem que aguardar o nascimento e aí, nasceu com vida. Então, aguarda o registro de nascimento e aí vai ter que ser observado aquelas regrinhas lá do divórcio com o menor de idade dentro
sendo filho comum dos divorciandos. Então vai ter que ter ali previamente um processo judicial que deliberou e transitou em julgado sobre guarda, visitação e alimentos. E aí sim, aí você consegue voltar para o extra e finalizar o seu divórcio, a sua partilha, na verdade, né? Porque o que mais vai acontecer ali é assim, o que fica para mim, o que fica para você. Então, é possível, mas tem que primeiro aguardar o nascimento e depois pedir judicialmente, ainda que haja consensualidade, a conclusão ali, a formatação dessas 3 situações: guarda, visitação e alimentos. Até porque a nossa legislação, ela coloca a salvo os direitos do nascituro desde a sua concepção. Então, nós precisamos respeitar isso. Perfeito. Também. Falamos sobre o divórcio e agora sobre o inventário. O inventário também é possível de ser realizado agora nas serventias extrajudiciais, mesmo com menores ou incapazes, e também com a existência de testamento. Como é que ficou isso aí a partir da resolução 571, Gilberto? Exatamente. Mesmo com testamento, o que antes não era permitido, mesmo com testamento, agora ainda assim fica possibilitada a via extrajudicial. É óbvio que, de igual forma, o nascituro, que tem que ter ali os filhos menores, que vai ter que ser observado ali a guarda, visitação e alimentos, aqui a gente também vai ter uma situação especial, que eu vou precisar, primeiro, judicializar para fazer o reconhecimento da existência, validade e eficácia daquele testamento, para verificar quais são as últimas vontades ali, para que seja dado cumprimento. E aí, validou, tá tudo certo, beleza? Então aí você pede, juiz, eu quero terminar o inventário e a partilha de forma extrajudicial. O juiz tem que permitir, aí ele vai dar uma decisão judicial permitindo isso. Com essa decisão, com essa parte do testamento findada, aí você ingressa com o seu pedido dentro de uma serventia de tabelionato de notas e dá início à sua lavratura de inventário e partilha mesmo com o testamento. Obviamente que a disposição dos bens da forma como requerida inicialmente, ela vai ter que ser observada as últimas vontades do testador, né? Até porque o testamento, dentre os atos que são realizados no nosso ordenamento jurídico, junto com o casamento ali, o testamento é um dos atos mais formais que nós temos. Perfeito. Então, um testamento não é aquele papelzinho, né? Aquele papelzinho de pão que você guardou ali embaixo do colchão e vai ter uma força, uma eficácia jurídica, né? Não, o testamento ele tem que seguir uma forma, tem que atender os requisitos que estão previstos ali na legislação. E para verificar se esses requisitos estão sendo atendidos, aí a necessidade realmente dessa análise judicial para verificar, não, esse testamento realmente está ok, podemos seguir agora pela via extrajudicial. E uma das coisas assim que eu observo na prática, que as pessoas às vezes não entendem muito bem, nossa, mas por que existem tantos tipos de cartório? Mas eu já não fui lá num cartório e já paguei, agora eu tenho que ir lá no outro cartório, eu tenho que pagar de novo. E é importante a gente mencionar que existem serventias extrajudiciais com diferentes atribuições. Então, cada uma delas ali, ela é responsável pela execução de um determinado serviço público. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a extrajudicialização, são várias atribuições envolvidas. Por exemplo, o registro civil das pessoas naturais. É muito importante, onde vai ser registrado ali todos os atos que dizem respeito às pessoas físicas, né? O tabelionato de notas também exerce um papel muito importante, porque é no tabelionato de notas que nós vamos fazer todas essas escrituras. E essas escrituras é que serão o título hábil a registro lá no cartório de imóveis, que é uma outra atribuição. Cada uma com uma atribuição muito específica. Então, por isso que nós temos aí diferentes tipos de cartório, e às vezes no mesmo município nós temos vários cartórios também, a depender aí. Alguns acabam acumulando também atribuições, né? Sim. E em relação ainda sobre essa resolução 571, algo também
que foi inovador, que o legislador ali, né, é uma resolução ainda do CNJ, mas é um caminho, a questão da separação de fato, né, você acabar disciplinando essa separação de fato. O que é a separação de fato? A separação de fato é quando duas pessoas casadas ou em união estável, elas se separam de fato, mas não resolvem a sua questão. Dar uma pausa. Dá uma pausa, só que não resolvem essa situação formalmente. Né? Até então não era resolvida formalmente. Só que nós sabemos que a separação de fato, principalmente quando a gente fala em divórcio e fala em inventário, ela produz inúmeros efeitos jurídicos. Até porque com a separação de fato você faz cessar ali o regime de bens. Então como é que você vê aí essa iniciativa? Eu acho que era uma demanda que já existia, porque ele era um fato social vivido pelas pessoas. E, como sempre, você vive aquilo, mas não regulariza aquilo. Então, assim, existiu lá, a pessoa estava casada e falou, não está mais dando certo, vamos divorciar, vamos separar. Vamos cada um para outra casa, enfim. Aí faz separação de fato. De fato mesmo, no plano dos fatos, na vida, não estão mais juntos. Só que, e a produção dos efeitos jurídicos disso? Porque a partir daquele momento, cessou essa sociedade conjugal, esse vínculo patrimonial. E aí, as dívidas novas contraídas por um dos ex-cônjuges, já vou qualificá-los assim, não são mais passíveis, obviamente a depender do regime que eles tinham adotado, de comunicação. Os bens adquiridos posteriormente à separação, poxa, mas foi só com o meu esforço. Então, por exemplo, a gente já se deparou com o caso de que a mulher tinha se separado de fato de uma pessoa, do homem, em 1995, por exemplo, salvo engano. Em 1995. Aí em 2000, e aí separou só de fato, estava lá casada ainda no registro público, no registro civil. Aí em 2008, ela comprou um imóvel, financiado pela Caixa, o programa habitacional, e a Caixa pede, você me traz sua certidão de nascimento, se você for solteiro, ou certidão de casamento, se você for casada, divorciada, ou viúva. E aí ela levou. Bom, a única que eu tenho é a minha certidão de casamento. E levou. E aí fez a escritura, porque para adquirir imóvel, você não precisa da assinatura do seu cônjuge. Para adquirir não precisa, somente para dispor desse imóvel. Para ingressar não tem problema nenhum. Ingressou. E aí depois, de quem é o imóvel agora? Dos dois? Ah, não, mas eu estou separado de fato desde 1998. Existe algum registro disso? Ah, sim, tem foto, tem... Bom, então esse tipo de registro, esse tipo de prova, só no judicial. Então, com essa inovação dessa resolução, agora ficou permitido, olha, separei de fato. O que eu faço? Não, vai lá no cartório e lava uma escritura de separação de fato. E aí ali já produz alguns efeitos. Ah, mas e se depois eu me arrepender e quiser voltar? Não tem problema nenhum. Você volta lá no cartório e faz o restabelecimento da sociedade conjugal e põe fim à separação de fato. É como se fosse um pause, né? Para quem gosta de jogar videogame. E aí depois você dá o play de novo. E tanto que as regras que regiam a relação matrimonial anterior permanecem com as mesmas disposições. Ou seja, se antes eu tinha se eu era casado pelo regime da comunhão parcial de bens, aí eu fiz uma separação de fato, mas eu me arrependi e agora nós nos arrependemos e fizemos um restabelecimento. Todas aquelas situações voltam a permanecer válidas e eficazes, sem nenhum tipo de alteração. Então permanece aquele regime e todas as outras situações que daí decorrem. Né? E essas questões de direito de família, e principalmente essas questões que não são formalizadas, elas acabam impactando muito lá no registro de imóveis. Muito. Porque a união estável, ela não altera o estado civil. E para o registrador é importantíssimo você saber ali qual que é o estado civil da pessoa. Às vezes uma pessoa solteira não significa que ela não precise de uma outorga ali para realizar um negócio jurídico. Então acaba trazendo algumas complicações. Umas complicações práticas que são muito importantes. E trazendo isso, muita gente falou aqui de resolução das demandas, resolução dos conflitos pela via extrajudicial.
E algo que eu gosto de evidenciar muito também, Gilberto, é o papel das serventias extrajudiciais para evitar ou minimizar os conflitos. Então, por exemplo, trazendo essa questão da possibilidade hoje de você formalizar a existência ali de uma separação de fato, o que isso significa na prática? É você trazer publicidade para uma situação que as pessoas sabem ali de fato, mas você trazer isso para conhecimento público e produzir provas que em algum momento isso pode se tornar ali necessário. Então, por exemplo, até a Constituição Federal de 88, nós tínhamos o casamento como o único instituto capaz de formar família. Aí, depois, a gente teve o reconhecimento da união estável. E a união estável, ela não tem uma obrigatoriedade de formalização. Você só precisa preencher os requisitos, que é o quê? Uma união contínua, duradoura, né, com o objetivo de constituir família, e você não precisa necessariamente fazer um registro, só que eu sempre menciono para as pessoas que, quando você não formaliza, depois, vamos imaginar que um dos companheiros falece. Mas todo mundo sabia que eu era companheira dele, ou que ele era meu companheiro. No entanto, a gente sabe também que quando a gente trabalha com questões patrimoniais, e aí trazendo lá, mais uma vez, para o conceito, um dos princípios, né, econômicos, o ser humano, ele é, na essência, oportunista. Então, quando a gente traz isso para uma questão patrimonial, às vezes as pessoas não têm esse interesse desse reconhecimento dessa união estável, porque isso vai impactar na redução dos meus bens. Na redução dos bens. Então, a partir do momento que a gente começar a enxergar as serventias extrajudiciais, tabelionato de notas, por meio de uma escritura pública que você consegue tabular ali um contrato de convivência. Outro aspecto importante, é possível escolher o regime de bens também numa união estável, porque às vezes as pessoas vão empurrando com a barriga, né? É não como se nada. Não disciplina. E aí, às vezes, a gente passa em situações, por exemplo, de dissolução da união estável, que você fala, nossa, mas como assim ele tem direito a isso? Ou ela tem direito a isso? Sendo que somente eu que trabalhei, ou seja, mas se você não escolheu o seu regime de bens, a lei vai escolher por você. Então, nós temos também toda essa questão da prevenção. No cartório de imóveis, igualmente, quando você tem a formalização do negócio jurídico, você vai lá. Olha que maravilha seria, né? Se todo mundo que comprasse o imóvel fosse lá, fizesse a escritura pública, já fizesse o registro dessa transferência da propriedade, nós não teríamos conflitos, né? Conflitos fundiários, inclusive, né? Quando a gente trabalha aí com grandes extensões de terra, isso também tem uma repercussão muito maior. Como é que você vê essa questão das serventias tentando minimizar ou reduzir aí os conflitos? Quando você, vou colocar assim, regulariza a sua vida através de uma escritura pública ou através do registro, você é como se estivesse comprando um seguro, né? Um seguro ali de que, olha, se acontecer tal coisa, eu tenho os meus direitos. Olha, se acontecer tal coisa, eu consigo comprovar que eu não tinha mais responsabilidade conjugal, enfim. Então, quando você procura registrar, né, mas não aqui num sentido mais amplo, tanto de registrar no registro de imóveis, quanto de lavrar no tabelionato de notas. Quando você procura registrar um fato da sua vida, você ganha segurança e tranquilidade. Então, assim, o que é meu, por exemplo, ainda voltando aqui na separação de fato, o que é meu, que eu adquiri depois da separação de fato, é só meu, a dívida que ele constituiu depois da nossa separação de fato não se comunica comigo, os meus bens estão asseguradinhos aqui, esse patrimônio aqui é meu, a dívida é só sua, a responsabilidade é sua. Quando você não tem isso, você fica numa situação de insegurança, precisa ir para a justiça, precisa de meios de prova, e aí você não tem uma escritura, você não tem um registro público disso, e aí você tem que se socorrer de outros, né? Algum outro tipo de documento, prova digital, o testemunhal, olha aqui, não, aqui, ó, meu vizinho sabe que a gente está separado desde 2005. Enfim, você vai ter que se submeter a um processo de reconhecimento de uma situação que para você é evidente.
Então, para que não se submeta a isso, é extremamente importante fazer esses registros, né, da movimentação da sua vida. E para quem quer economizar tempo e dinheiro, né, levar a vida aí formalizada é a melhor solução. O custo de uma escritura pública, de um registro, acaba sendo irrisório diante dos benefícios, né? Diante dos benefícios que se tem, e se for ter que judicializar, aí você tem custas, demora tempo, enfim, honorários com advogados que são superiores na via judicial, se comparado também com a via extrajudicial. Enfim, são inúmeros benefícios. Gilberto, eu tô achando que a gente vai ter que fazer a parte 2. Porque, assim, o assunto flui, principalmente quando a gente gosta, né? Mas aí a gente já vai ter que ir se encaminhando aqui para a finalização. E sempre que eu vou me encaminhando para a finalização, eu gosto de lançar algumas palavras aí para você trazer, né, para discussão o que te vem à cabeça quando a gente fala sobre isso. Direito. O que é direito pro Gilberto? E eu acho que direito é uma ferramenta de acesso ou de conseguir a justiça, né? E aí, justiça, o que é justiça, né? O que é justo para mim pode, e na maioria das vezes não é justo para você. Então tem que ter um procedimento adequado para que se consiga estabelecer esse critério de justiça que seja mais próximo de uma coletividade, né? Então, assim, de uma situação de unanimidade. Não, aquilo ali realmente foi justo. Ou, por mais que você pense que não foi justo, mas no final das contas foi. Então, direito é meio de justiça. Muito bem. Não justiça. E as serventias extrajudiciais? Eu acho que é um parceiro da comunidade. Apesar da gente já ter dito que existe essa situação, esse olhar pejorativo, mas também tem essa situação de alto grau de confiança. Então, os registros públicos, as serventias extrajudiciais são parceiros da comunidade social, porque a maioria dos serviços de registro civil são gratuitos. Obviamente que no registro de imóveis já tem uma dinâmica diferente, no tabelionato de notas também, no protesto também, mas você verifica que eles são, de fato, eles entregam acesso à justiça, entregam acesso a serviços públicos, a serviços sociais, a direitos. Então, ele é um parceiro da comunidade, tanto econômica quanto social. E econômica principalmente, né? Porque é ali que se constrói um cenário, uma malha de direitos capaz de suportar novas obrigações em cima daqueles direitos, né? Então, se você consegue dar segurança para um cara emprestar dinheiro, para uma instituição financeira financiar, para o próprio governo conseguir fazer os seus financiamentos ali da nossa região, que especialmente da atividade agrícola, agora a gente pode falar especialmente também da atividade agroindustrial. Então, todas essas situações só são possíveis de serem acessadas, né? Liberação de crédito e tudo mais, porque existe um controle de disponibilidade do patrimônio da pessoa, se ela realmente é dona, se não tem outras dívidas. Enfim, é um conjunto de informações que congrega para ser um parceiro de fato da comunidade, de forma econômica e social. Bem. E a advocacia, Gilberto? Parceiro também. Então, assim, como a gente está mencionando aqui, todos esses serviços que foram extrajudicializados precisam do advogado. E não à toa, não porque só na resolução colocou, mas sim porque ele é o principal, o elo ali entre as partes, entre o tabelionato de notas, no registro de imóveis. Ele é um facilitador, ele é um entendedor, ele consegue extrair dos seus clientes a real demanda da pessoa, que às vezes nem é um direito, é mais uma validação emocional, então tem toda essa situação. Ele é extremamente fundamental para que haja sucesso em qualquer pedido extrajudicial. Porque, no fundo, o que as pessoas buscam ali é a justiça, como você mencionou. Só que nós precisamos compreender que esse acesso à justiça, ele se dá não somente pelo judiciário, como nós mencionamos, mas que as serventias extrajudiciais aí têm um papel relevantíssimo, considerando que também é uma porta de acesso à justiça, e a figura do advogado acaba sendo também indispensável para proporcionar essa segurança, essa orientação jurídica aí para as pessoas. Perfeito. É isso, Gilberto, quero te agradecer muito
Imagina. Primeiro, por você ter aceitado o convite, ter destinado parte aí do seu precioso tempo para estar aqui conosco hoje, falando sobre esse assunto da extrajudicialização, que é um assunto relevante quando nós consideramos a necessidade social com o objetivo desse acesso à justiça. Então, só tenho a te agradecer mesmo. Muito, muito obrigada. Imagina, de nada. Quem agradece, na verdade, sou eu. Muito obrigado pelo convite, é um assunto que eu gosto de conversar, é um assunto que faz parte da minha vida profissional e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado bem. mesmo. E eu acho que vamos marcar o episódio Parte número dois. 2, a parte 2 ali da extrajudicialização. E com isso nós finalizamos o 3º episódio do Descomplica Direito, sempre trazendo assuntos jurídicos de forma clara e acessível.